O Asilo Comunidade Ombro Amigo fica na rua Clarice Santo Verzola, 275, no Recreio das Acácias. Mais informações no telefone 3021-5535. Fim de ano, hora de balanço. Prefeitos sofreram e sentiram os desmandos e a crise econômica. Como foram os trabalhos e desempenhos neste primeiro ano de gestão? E o que vem pela frente? Hoje é dia de prestar contas com os administradores da macro-região. Agregando valor às comunidades e integrando ao vivo a macro-região, formando opinião, os prefeitos de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, São Carlos, Ayrton Garcia, Araraquara, Edinho Silva, Sertãozinho, Zezinho Jimenez, em Franca, Gilson de Souza. Ao meu lado, Vicente Golfeto. Golfeto, qual o balanço que a gente pode fazer das administrações da macro-região? Roberto, em primeiro lugar, é preciso separar os prefeitos eleitos dos prefeitos reeleitos. A singularidade de cada um é o seguinte, e na região aqui, neste estudo, inclusive, participa o prefeito reeleito do Sertãozinho, o doutor Jimenez, que já vem de uma reeleição e, portanto, não recebeu o quadro que nós vamos verificar. Os prefeitos eleitos trabalham com orçamento elaborado pela administração anterior. Governar é escolher, governar é fixar prioridades. As prioridades do prefeito eleito podem não ser, e normalmente não são, as prioridades estabelecidas pela administração anterior. Bom, esse mandato, esse primeiro ano terminou. E os prefeitos reeleitos, sim. Os prefeitos reeleitos de toda a administração, e falamos de macro-administração, com 85 municípios, ou a macro-região e a micro-região de 34, que compõem, na verdade, os municípios que formam o que nós consideramos como região metropolitana. Agora, nós tivemos essa realidade orçamentária, financeira. Finanças é a ciência do dinheiro. Mas nós temos que analisar a realidade, o pano de fundo da realidade econômica, cujo exercício de 2017 teve 3 momentos principais. O de crise, que chegou mais ou menos até o mês de março. A partir de abril começou-se a perceber que a crise chegou no fundo do poço. E a partir daí começou a reação em vários municípios. Vamos mostrar um dado interessante. Dos municípios da nossa região, em termos de exportação de mercadorias, Araraquara, que está aqui presente, exportou 801 milhões de dólares, seguido de Sertãozinho, que já está recuperando de maneira visível, 698 milhões de dólares. E São Carlos, 259 milhões de dólares. Ribeirão, em 10º lugar, com 166 milhões de dólares. Quem quiser esses dados, basta mandar um e-mail para a Associação Comercial e nós invadimos e nós mostramos também. Agora, a crise econômica que teve como pano de fundo exige uma posição do ponto de vista político. E esta é importante porque na política, mais do que ter um partido, Roberto, é tomar partido. Aí que é o problema, tomar partido. De qual lado? Muitas vezes fica assim em cima do muro, né? Talvez seja mais cômoda. Em Ribeirão Preto está o prefeito Duarte Nogueira. Prefeito, o ano foi de pagar a conta, de pegar o que sobrou para tentar investir. A gente vê que a cidade tem dificuldade de investimento. Afinal de contas, que ano o senhor enfrentou na administração pública? Boa tarde. Boa tarde, Roberto Ribeiro. Boa tarde, Golfeto, meus colegas prefeitos. Enfim, nós recebemos uma cidade bastante deteriorada, não só do ponto de vista orçamentário, financeiro, administrativo, mas ao mesmo moral, dada aos escândalos e os desvios de recursos públicos que Ribeirão Preto conviveu ao longo do ano passado. Nós tivemos que colocar em ordem mais de 350 fornecedores da Prefeitura, com notas e faturas emitidas de mais de 800 delas, num total de mais de 307 milhões de reais. Hoje nós temos todos os nossos fornecedores em dia, com os compromissos devidamente saldados. Nós recebemos uma cidade onde o déficit fiscal projetado
que no ano anterior foi de 196 milhões de reais, o rombo entre a receita e a despesa, 2016, para esse ano projetava 350 milhões de rombos. Nós trouxemos esses 350 a quase zero praticamente, caminhando entre um pequeno déficit e um pequeno superávit. Recuperamos a cidade do ponto de vista da sua autoestima, a sua capacidade de investimento. Fizemos essa semana uma licitação com mais de 55% de desconto entre o preço licitado e o preço definido pela licitação para pavimentação de asfalto. Nós vamos asfaltar mais de 100 quilômetros de ruas e avenidas entre janeiro, fevereiro e março, agora com a casa em ordem. Estamos implantando a Fiocruz, estamos trabalhando para ampliar as vagas nas creches das nossas escolas e ensino infantil. Esse ano foram mais de 900 vagas de ensino infantil e creches. Na área da saúde, colocamos em ordem os 43 farmácias que estavam com remédios faltando de maneira muito absurda. Hoje está praticamente equilibrado, em dia e não faltando remédios. Fizemos vários mutirões de proctologia, odontologia, catarata, entre outros, para melhorar a fila e diminuir as filas que eram vergonhosamente existentes na cidade de Ribeirão Preto na área da saúde. Melhoramos um pouco a zeladoria, haveremos de melhorar ainda mais ao longo deste ano. Trabalhamos muito a questão de conter os gastos e melhorar as receitas sem aumento de impostos. Nós conseguimos gastar menos esse ano, sem prejuízo de colocar a casa em ordem e pagar os nossos credores. E numa outra ponta, aumentamos a nossa arrecadação sem aumentar a alíquota de impostos, com qualificação sobre as nossas ações fiscais, combatendo a sonegação, atuando em áreas de escala mais vultosas em relação aos tributos municipais. Tivemos aumento também nas receitas de ICMS, entre outros. Então, conseguimos enfrentar o ano de 2017 com uma expectativa muito positiva para 2018. Eu vou agora até a cidade de São Carlos, prefeito Ayrton Garcia. Prefeito, primeiro ano do senhor como administrador. São Carlos está de que maneira no seu entendimento depois deste ano? Boa tarde. Olha, Golfredo, eu queria dizer o seguinte: o caipira fala que o urubu é preto no Brasil inteiro. E São Carlos não é diferente. Nós assumimos São Carlos com todos os problemas, com tudo quanto é encrenque que você possa imaginar. Mas eu sou um prefeito que não perco tempo criticando políticos, criticando ex-prefeitos, criticando grupos políticos. Eu sou um prefeito que levanto e toco o serviço. Eu faço aquilo que tem que ser feito. E não me preocupo muito se eu sou elogiado, se eu sou criticado. Então eu estou tocando o serviço e eu tenho certeza que nós vamos virar, dar a volta por cima e num prazo de tempo não muito longo, São Carlos vai respirar um ar muito melhor. O senhor está tocando serviço aonde, prefeito? Tocando serviço. Prefeitura é o seguinte, prefeitura é uma indústria de problema. Então, não tem prefeitura que não fabrique problema dia e noite. E São Carlos não é diferente. Então, eu procuro resolver os problemas sem colocar desculpa em em outros políticos, em ex-prefeitos. Eu acho assim que eu sou prefeito e eu tenho que assumir as minhas responsabilidades e dar conta do recado. Eu vou agora até Araraquara conversar com o prefeito Edinho Silva. Edinho, você ficou um ano todinho pagando mais conta, apagando incêndio e não investindo. O que afinal de contas deu para fazer neste ano? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde ao Golfeto. Boa tarde aos meus amigos prefeitos aí da região, ao Duarte Nogueira, ao Ayrton Garcia, ao Zezinho Jimenez. Meu amigo Gilson de Souza, também de Franca. Olha, eu penso, Roberto, que eu fiz tudo isso que você colocou na introdução, né? Eu paguei a conta, eu não investi, né? Nós estamos procurando restabelecer o funcionamento da máquina pública. Enfim, a cidade de Araraquara enfrenta o que eu penso que a grande maioria dos municípios brasileiros enfrentam. Na minha avaliação, o pacto federativo estabelecido pela Constituição de 88, ele ruiu, ele não existe mais. Aquele modelo de funcionamento entre União, Estados e municípios, esse modelo, ele se desfez com o tempo. Nós estamos diante de um país que precisa enfrentar uma série de reformas, elas são inegáveis. Entre elas, eu incluiria como uma reforma prioritária
né, uma reforma no Pacto Federativo. Nós não podemos ter os municípios assumindo tanto de encargos e despesas que nós estamos assumindo, sem o necessário repasse de recursos. Nós tivemos a municipalização da saúde, a municipalização da educação, a municipalização da assistência. Nós estamos tendo uma municipalização informal da segurança pública. Eu não sei a relação, o que vive, né, o que estão vivendo os demais prefeitos, mas é impossível governar com tanto de taques estabelecidos pelo Ministério Público, porque, na verdade, a população mora na cidade. Quando ela demanda algum problema junto ao Ministério Público, o Ministério Público estabelece um TAC com o município, né, que é o ente federado que está no dia a dia da sociedade. Então, é uma situação muito difícil. Somando-se a isso, tem as questões peculiares da cidade de Araraquara, que nós herdamos com endividamento grave, tem um endividamento de curto prazo, né, de restos a pagar, que para o município de Araraquara, para a arrecadação municipal, ele é significativo, algo próximo a 90 milhões de reais, mas o que mais nos pressiona são os débitos tributários. São mais de 190 milhões de reais só de INSS, tem mais dívida de PASEP, tem ainda, aqui em Araraquara nós tivemos uma situação que foi a extinção da Companhia Municipal de Transporte Coletivo e toda a dívida tributária e a dívida trabalhista também foi repassado para o município. Então, uma situação de um endividamento grave, além dessas questões que eu penso que todos os municípios brasileiros enfrentam. Boa, Sertãozinho. Agora, Zezinho Gimenez, reeleito. Eu me fico aqui perguntando, prefeito, acho que o senhor tem uma situação um pouco mais privilegiada. O senhor pegou as suas próprias contas, sabia das suas necessidades e daquilo que poderia vir para o futuro. Estou certo ou estou errado? Boa tarde. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Golfeto, meus amigos prefeito, Nogueira, o Gilson, o Edinho, o Ayrton. Na realidade, eu não posso reclamar do prefeito anterior, não, porque fechou em 2012, fechou com 11 milhões, né, de superávit. Então, a gente iniciou esse segundo mandato já com superávit. E foi um ano muito difícil para todos, não há dúvida nenhuma, para Sertãozinho. Foi uma das cidades que mais perdeu empregos na região, pelo seu setor energético, vocês sabem disso. Nós perdemos 5 mil empregos aqui em Sertãozinho. O nosso ICMS caiu 30%. O nosso índice era 0,41, hoje é 0,29. Por si só, você mostra quanto que a nossa economia diminuiu. Mas a gente, com a nossa experiência, com o trabalho que falei que foi feito já no último mandato, mesmo esse ano, com toda essa crise, nós conseguimos fazer obras em todas as áreas, na educação, na saúde, no meio ambiente. E estamos na parte de esporte, muitas obras estruturais importantes, como a macrodrenagem, uma obra de 80 milhões do PAC, que conseguimos concluir já metade dessa obra. Então, eu não posso reclamar nada, não, né? Nós fizemos a lição de casa, estamos acompanhando. Acho que foi o pior ano para as prefeituras, na minha opinião, foi esse ano que nós estamos passando. Mas assim mesmo, nesse ano, mesmo esquecendo o superávit que pegamos da última administração, ainda esse ano nós vamos fechar também com superávit. Eu acho que esse é um jeito de governar, né? Você tem que ter um orçamento, tem que cumprir. Essa é a linha do nosso governo e com isso a gente está fechando um ano difícil, mas com muita esperança para 2018, com muitas obras, a retomada do nosso setor, a aprovação do programa RenovaBio, que acabou de aprovar em Brasília, e são coisas de muita esperança e a gente recuperar os empregos aqui de Sertãozinho e recuperar, né, principalmente o nosso ICMS, que foi uma perda muito grande para Sertãozinho. Boa, Franca. Agora, prefeito Gilson de Souza. Gilson, você passou um ano administrando a cidade de Franca. E a gente ouvia lá atrás que a cidade o município teria dívidas que seriam mais ou menos de curto prazo, você tinha que dispor dinheiro para pagar. Foi assim que você trabalhou. Você agora começa a conviver com o orçamento que é seu para o ano que vem. Como é que é o futuro de Franca? Boa tarde. Primeiro, um abraço a você, professor Roberto, ao Vicente e a todos da CRUB. Desejar também, né, um Feliz Natal a todos os prefeitos,
ao Nogueira, ao Zezinho, ao Ayrton, ao Edinho. E a gente conhece, sabe também da dedicação de todos, né? E hoje é gratificante você ser gestor da sua cidade. Eu estou contente, agradeço muito essa oportunidade que Deus me deu. E nós trabalhamos e acertamos em vários eixos importantes, que era a proposta do governo, que é melhorar a qualidade de vida do ser humano, e foi o que nós fizemos, estamos fazendo. Hoje, Franca, a cidade que mais gerou emprego no Brasil, de janeiro até agora. Nós estamos entre a 5ª melhor cidade para se viver, né? Estamos entre as 100 melhores para se investir de janeiro até agora. E 100% de esgoto e água tratada. Agora estamos avançando na construção civil. Tivemos algumas mudanças na diretriz do uso do solo, porque aqui no passado só poderia se construir o programa Minha Casa Minha Vida, só o faixa 1. Nós então fizemos uma adequação e levamos para a faixa 1,5, e nós temos hoje já aprovados aqui aproximadamente 5.000 unidades para que a gente possa gerar mais emprego. Crescemos quase 14% na construção civil, na geração de empregos. E todos os dias nós estamos liberando 70 plantas, né, a pedido de construção de casas. Então, se você tem 70 durante 12 meses, você tem 70, que é por 30, dá 1.500. Em 12 meses, você tem 18.000 pedidos todos os anos, que você multiplica 3,2, você tem aí, então, mais 54 a 56 mil pessoas. Então, a projeção da cidade, dentro desse planejamento estratégico que nós estamos trabalhando, é que Franca hoje já tem 400 mil habitantes. Estamos trabalhando para projetar essa cidade para 20 anos. Então, rapidamente, nós já estamos chegando a 500. Muito bem. Desculpe, Gilson, pode concluir, pois não. E na área da saúde, nós tínhamos uma fila de cirurgias eletivas de mais de 15 mil pessoas na fila. E nós, então, fizemos uma parceria com a Santa Casa, nós liberamos 1 milhão todo mês para a Santa Casa, e com isso nós conseguimos realizar 8.322 cirurgias. E temos uma fila de 13 mil, que você joga 10% desses 5, 6 anos. Então, nós temos aí agora, nesses 3 anos, e vamos trabalhar para que a gente possa praticamente quase zerar essa fila. Gofeto, a gente ouviu até agora as dificuldades, planos para o futuro, óbvio que tem que ter, mas faz uma outra indagação. As câmaras tiveram boa atuação? Ou elas que também são responsáveis pelas encrencas que nós estamos vivendo no presente? Olha, em política, o sucesso que repercute na administração é uma combinação de tradição com renovação. E a tradição é mantida, mas no parlamento as funções têm sido alteradas ao longo do tempo. Ele deixa de ser um poder legislativo e passa a ser um órgão legislativo. E as câmaras estão começando a se adaptar com certa resistência, combinando tradição com renovação. Certa resistência. Porque eles insistem em não fiscalizar muito, mas começaram gradativamente. E atender os interesses que estão no mas dentro da tradição política brasileira, se esquecendo de que, em política, é mais importante, ou pelo menos é melhor, ser impopular do que ser populista. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que é preciso notar que, primeiro ano, todo começo tem um pouco de magia. Mas as mudanças eles estão assimilando, porque é cultural. É cultural porque o eleitor é que pede os favores, porque os legislativos são transformados em muro de lamentação. E é lá que se pede. E o pior é quando sai do legislativo e vai para as ruas.
Aí fica a dificuldade de se ter líderes. Mas eles estão aceitando transformar o poder legislativo num órgão fiscalizador. O primeiro mais importante. Depois é que vem a mídia, vem o Tribunal de Contas, vem o Ministério Público e outros. Mas primeiro, poder fiscalizador. Segundo, parlamento. É a discussão dos grandes problemas do município e da região em que esse município está inserido. E terceiro lugar é que é um órgão legislativo. Eles resistem, porque a própria mídia desorienta muitas vezes. Quantos projetos de lei o senhor apresentou? É mais importante perguntar quantas comissões de inquérito os senhores aprovaram e prosseguem. Bom, esse é o dado que nós nem sempre costumamos a aceitar. O segundo é que a análise do balanço, de consequência do encerramento do ano fiscal, tem que mostrar que o poder se manifesta na despesa. Esse é que é o quadro. Quem fica com as maiores verbas? Normalmente quem tem mais verbo. Conversa mais. Ele já mostrou-se que o poder se manifesta na despesa e fica claro, nítido, exatamente quando você vê os totais. Uma boa administração na resultante deve ser analisada pela Comissão de Finanças das Câmaras, por isso que eu sou otimista com a ação das câmaras, é que a vida é a arte do encontro, mas o cenário desse encontro é a cidade. A cidade é que é o cenário do encontro. E é preciso verificar que, portanto, uma cidade é local para se viver, mas fundamentalmente para conviver. É o convívio que nem sempre numa cidade fica fácil, principalmente pelo agravamento dos problemas de segurança. Mas eu vou só dar um dado interessante. Todos os dados que nós temos do ICMS, do retorno, que é a primeira rubrica de um município, Araraquara aumentou de 0,45, o índice publicado recentemente pela Secretaria de Fazenda, 0,44 para 0,45, 1,57%. O prefeito Edinho vai ter mais grana para aplicar. Franca, 0,53%. São Carlos teve mais ou menos de 0,47 com 0,47. Ribeirão, mais 3,44. O prefeito Duarte Nogueira vai ficar com a grana a mais. E Sertãozinho, como falou o prefeito Gimenez, foi o baque maior. Menos 4, de 0,29 para 0,27. O Golfeto falou que vai sobrar grana, Nogueira. E a gente está se perguntando aqui, essa grana, ela vem num bom momento e tal, mas o munícipe está preocupado com a grana no bolso dele para o ano que vem, quanto a você mexer no IPTU. Afinal de contas, vai mexer no IPTU, não vai mexer no IPTU? O que sobra para o munícipe no ano que vem? Bom, professor Roberto Ribeiro, as finanças da cidade melhoraram no ponto da arrecadação, sem nenhum aumento de impostos. A revisão da planta genérica de valores vai ser um assunto a ser discutido posteriormente, à medida com que a gente enviar o projeto para a Câmara Municipal no ano que vem. Mas o importante é você fazer mais com menos, que é o que nós estamos fazendo aqui em Ribeirão Preto. Nós estamos enxugando as despesas, melhorando as receitas e pagando contas do passado. Mais de 307 milhões com fornecedores foram colocados em dia. Reduzimos o déficit projetado, o rombo que aconteceria nas contas da Prefeitura, de 350 milhões de reais para praticamente zero. Entregamos mais de 1.300 unidades habitacionais, temos 4.700 em construção, de um total de 15 mil que nós vamos entregar no nosso mandato. Estamos fazendo a regularização fundiária de áreas ocupadas ilegalmente e irregularmente, de quase 46 mil pessoas. Na área da segurança pública, nós contratamos 50 novos guardas civis municipais, mandamos para a Câmara Municipal a lei que cria a operação delegada para que nós possamos ter a parceria e o apoio de policiais militares, trabalhando nas suas horas de folga para a Prefeitura, com a farda, com os armamentos, equipamentos, viaturas e o atendimento do Copom. Na área de saneamento básico, nós já fizemos um grande investimento e vamos continuar fazendo em 97 quilômetros de interceptores de esgoto, para que em março de 2019, a cidade de Ribeirão Preto, com quase 700 mil habitantes, deva ser a maior cidade do Brasil com 100% de água tratada, 100% de esgoto coletado e 100% de esgoto tratado.
além dos investimentos da iniciativa privada. À medida com que a cidade vai bem, e você escolhe bem as decisões que toma, como bem lembrou o Golfetto, inspirado no Duque de Lewis, a cidade atrai mais investimentos e, portanto, gera mais benefícios econômicos e sociais para a sua população. A gente tem aplicado de maneira muito insistente os 5 P's que nós escolhemos no início da nossa administração. Primeiro P, que é priorizar. Você não consegue fazer tudo de uma vez, tem que fazer o que é mais importante. Segundo P, planejar. Planejar com muito critério para que você possa usar dos melhores instrumentos para atingir o maior possível o seu resultado. Terceiro P, que é a questão de propagar, comunicar com a sociedade para que ela participe dos benefícios e dos crescimentos daquilo que é importante para Ribeirão. Quarto P, persistir, não descansar enquanto as coisas não estiverem sendo corretamente feitas. E o quinto P é perenizar, ou seja, criar institucionalizações de mudanças que o retrocesso do futuro não venha a acontecer e estragar aquilo que de bom foi feito. Eu acho que essa é a nossa grande missão e tem sido também, certamente, a missão de todos os meus colegas prefeitos, o Zezinho, o Ayrton, o Edinho e o próprio Gilson de Souza, que certamente estão na mesma direção e no mesmo desafio que nós aqui de Ribeirão Preto. E aproveitar para desejar a todos aí um Feliz Natal e um 2018 de muitas realizações, porque eu tenho certeza que nós vamos chegar lá. Boa São Carlos, agora prefeito Ayrton Garcia. Ano que vem, o orçamento o senhor que propôs. O senhor agora só sabe quanto que tem de dinheiro para gastar. O que o senhor vai priorizar no ano que vem, prefeito? Olha, nós vamos priorizar a reconstituição do asfalto de São Carlos, que está muito ruim. A cidade inteira precisa ser recapeada e nós vamos melhorar a saúde. Nós vamos contratar os números de médicos suficientes para que São Carlos tenha uma saúde muito melhor. E essas são as duas premências de São Carlos. Agora, a prefeitura é a indústria de problema. Fora isso daí, surge problema por dia, por minuto. Então, nós vamos acudindo todos esses problemas sempre da melhor maneira possível. O senhor tem mais ou menos quanto que vai precisar de dinheiro para o ano que vem? Quanto é o orçamento, por exemplo? Quanto que o senhor acha que vai ser o orçamento para o ano que vem? O orçamento de São Carlos é mais ou menos 790 milhões. Mas o prefeito não administra o orçamento. O prefeito administra aquilo que sobra do orçamento. Não adianta nada você arrecadar 790 milhões e a máquina consumir 795 e você não consegue fazer nada, que é o que sempre aconteceu em São Carlos. Então nós estamos cortando gastos, estamos apertando de tudo quanto é lado para ver se sobra um pouco desse orçamento para a gente investir em obras, em coisas positivas, para que São Carlos ande para frente. Vou agora até Araraquara, Edinho Silva. Edinho, o ano que vem, a prioridade da sua administração, qual que seria? Educação, saúde, segurança. Estou elencando coisas simples aqui, né? Quer dizer, que não precisam de tanto dinheiro assim. Afinal de contas, qual que é a sua prioridade, a prioridade da sua administração? Olha, Roberto, como eu já fiz das outras vezes que fui prefeito, né, de 2001 a 2008, esse ano nós voltamos com o orçamento participativo. Nós voltamos com as conferências municipais em todas as áreas da administração pública. Portanto, o que foi definido como prioridade para 2018 foi aquilo que a população, nas dezenas de reuniões que nós fizemos nos bairros de Araraquara, a população escolheu. Foi a cidade de Araraquara que escolheu o plano de investimentos e estabeleceu esse plano como prioridade. Portanto, nós vamos cumprir rigorosamente aquilo que foi decidido pelo orçamento participativo. E a temática prioritária no orçamento participativo foi a educação, né? Nós, infelizmente, estamos enfrentando uma situação, como eu já disse, né, de que várias áreas da prefeitura se deterioraram, infelizmente, e a saúde e a educação sofreu muito, né? Os prédios públicos da educação, todos eles estão deteriorados, então isso apareceu no orçamento participativo. Quando você chama a comunidade para debater, para que ela decida o que é mais importante para ela, e é assim que nós governamos aqui, ela escolheu a educação. Então, a maior parte dos recursos será investido na área da educação. E a segunda prioridade decidida pelo orçamento participativo também é a saúde. O investimento mais importante que a população de Araraquara decidiu
como saúde foi a reabertura do pronto-socorro do Melhado, né, que no nosso entender, será a reabertura desse pronto-socorro, será um espaço de suporte para as UPAs, né? Ali nós faremos um centro de diagnóstico com leito-dia, né? Portanto, irão para o pronto-socorro do Melhado aqueles casos que não forem solucionados pelas UPAs e sem necessidade de sobrecarregar a Santa Casa, que é o grande hospital público de Araraquara. Portanto, só vai para a Santa Casa aquilo que efetivamente for necessidade de internação, de cirurgia, de atendimento de urgência e emergência. Por exemplo, diagnóstico, uma internação para diagnóstico poderá ser feito no pronto-socorro do Melhado. Então, essa foi outra área escolhida como prioridade. E também a recuperação da cidade, da manutenção da cidade. A população debateu a necessidade de nós estarmos investindo em pavimentação asfáltica. Como a maior parte dos municípios brasileiros, né, o asfalto envelheceu, nós não tivemos recursos para investimento e manutenção de asfalto, então isso também foi tirado como prioridade por meio do orçamento participativo pela população de Araraquara. E encerro aqui, né, aproveitando a oportunidade, desejar um Feliz Natal a todos aqueles que acompanham a clube, a vocês que estão aí no estúdio, a todos os prefeitos que participam comigo desse espaço tão importante da nossa mídia regional. Muito obrigado, um Feliz Natal e um grande 2018 para todos nós, né? Nós estamos agradecendo. Eu tenho aqui só uma coisinha para perguntar para você. Tanta preocupação, planos para cá, para lá. Sobrou alguma coisa para a Ferroviária? Olha, espero que a Ferroviária vá bem na Série A1, né? A Ferroviária conseguiu a entrada na Série D. Espero que a Ferroviária, junto com né, o Botafogo, que são os nossos representantes regionais na Série A1, que a gente possa fazer aí uma boa campanha e honrar a nossa região, né? Tá bom, Edinho, muito obrigado. Boa tarde a você. Sertãozinho Zezinho Jimenez. O senhor está com dinheirinho aí, o senhor administrou no passado, está administrando agora. E o ano que vem, investe em quê, prefeito? É isso aí, Roberto. Na realidade, Sertãozinho é uma cidade que está bem estruturada em todas as áreas, né? Quem conhece, visita. Mas sempre a prioridade é educação e saúde, não há dúvida nenhuma. Então, nós temos no orçamento, contemplando projetos em todas as áreas. E um dos grandes objetivos nossos esse ano é ver se a gente consegue fechar o convênio com o governo do estado para ampliação e reforma da nossa Santa Casa, que já é sede de uma micro-região, né? Fora isso, nós temos a segunda etapa da macrodrenagem, são mais 40 milhões de reais do PAC, que nós queremos concluir esse ano. Nós estamos construindo um mini hospital em Cruz das Posses, nós estamos concluindo a estação de tratamento de esgoto de Cruz das Posses, vamos iniciar a ampliação da estação de tratamento de Sertãozinho e já temos verbas preparadas para acabar de recapear as ruas de Sertãozinho. Nós já fizemos grandes recapes, mas agora com essas verbas que nós temos já prontas, já preparadas, nós vamos recapear o resto da cidade de Sertãozinho. E obras na educação, nós temos que construir, está previsto mais 2 creches, mais uma escola. Enfim, como falei, é uma cidade que já vem administrações anteriores, numa sequência, está preparada financeiramente, mesmo com a crise, né? Nós estamos com superávit, isso é importante. Então, a esperança é que 2018 realmente vai ser um ano muito bom para Sertãozinho, até por essa recuperação que eu tenho certeza que o nosso setor vai ser um dos primeiros a ser recuperado, né? Devolvendo os empregos para a nossa população. Então, eu quero aproveitar essa participação com vocês, agradecer a todos, desejar um Feliz Natal e ter certeza que 2018 vai ser um ano muito bom para nós aqui em Sertãozinho. Muito obrigado, prefeito. Vou agora até Franca, Gilson de Souza. Gilson, vou passar para você a mesma pergunta que eu fiz para todos os outros prefeitos. O ano que vem, o que a sua administração pode pensar para a cidade de Franca? Olha, nós temos, conforme eu relatei, nós temos aí criamos aqui uma Secretaria de Assuntos Estratégicos, estamos planejando a cidade, fazendo esse planejamento de 20 anos, e o que nós vamos avançar é também na área da saúde, e contratamos mais médicos, né, na saúde mental. O caso do diabético também não tinha médico, nós colocamos. E agora,
nós estamos começando a projetar a construção de um hospital, porque nós precisamos ter esse hospital aqui em Franca, e esse hospital, no futuro, pode ser um parceiro do Estado e poder, então, avançar um pouquinho mais nos atendimentos. Hoje, o município atende mais de 100 mil pessoas todos os meses, na saúde mental, no lado da consulta, nas UPAs, então, no pronto-socorro Álvaro Azuis. Então, nós temos esse atendimento que avançou muito e está sendo muito elogiado pela população. Hoje, nós temos aí de 25 a 35 minutos para você ser bem atendido, ser bem assistido, com exame, com raio-x, e tem a saúde como uma prioridade no nosso governo, e o hospital vai nos ajudar muito. Nós vamos avançar nessa parte. No tocante ao trânsito, nós avançamos muito. Hoje, o trânsito nosso está sendo modelo também em algumas universidades, porque reduzimos em 80% as mortes no trânsito. Isso foi, sem dúvida, um avanço grande. Sinalizamos colocando as lombofaixas, os semáforos e avançando na campanha de educação. Fomos para as escolas, estamos em parceria com a Guarda Civil, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiro e o Tiro de Guerra, fazendo palestra nas escolas e na conscientização. Então, é um avanço grande. Construção civil, conforme eu mencionei, nós temos um déficit de 14 mil residências, nós estamos avançando muito para que a gente possa realizar o sonho das famílias que gostariam de ter a sua casa própria. Na geração de emprego, isso tem nos ajudado. E é isso, desejar a todos. Agora, o que mais me preocupa são as ações trabalhistas, que nós já pagamos 15 milhões esse ano e está previsto para mais uma quantidade, que são as férias dos servidores aqui, que foram pagas nos governos anteriores indevidamente. Então, isso que nos preocupa. Mas o restante, graças a Deus, estamos à frente e avançando. Integraram a região na edição deste sábado do Jornal da Clube os prefeitos de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, em São Carlos, Ayrton Garcia, Araraquara, Edinho Silva, em Sertãozinho, Zezinho Jimenez e em Franca, Gilson de Souza. Ao meu lado, Vicente Golfeto. Foi tudo que se ouviu em 2018. Esperar o quê? Esperar, em primeiro lugar, deixar para trás e, mais do que nunca, deixar tudo para trás o que não nos levar para frente. Esse é o primeiro ponto de intersecção. O segundo ponto de intersecção é que é preciso carregar nas costas toda a esperança do povo, e aí a administração e o próprio cidadão, na medida em que ele vai deixando a sua condição de súdito para se transformar em cidadão. É preciso entender que nós temos no Brasil, em geral, nós já temos construído o hardware da economia de mercado. Mas ainda temos que entender que o software é dos tempos passados. E é esse que nós precisamos construir para o país deslanchar, considerando que nós temos, de acordo com a Lei 4.320 de 1964, dois tipos de despesa. Nos balanços dos municípios, a lei é de 1964, do dia 23 de março, uma das últimas sancionadas pelo presidente João Goulart. Esse tipo de despesa de consumo que cresce sempre em progressão geométrica. E a despesa de capital que cresce e às vezes até diminui em progressão aritmética. Então, a cada ano que passa, menos retorna para o cidadão daquilo que ele recolhe aos cofres públicos, que é mais ou menos o que falou o prefeito de São Carlos, o doutor Ayrton. Quer dizer, essa diferença é que precisa ser cortada para se inaugurar novos tempos e começar a ter, no ano de 2018, uma nova época. Mais do que um novo tempo, mais do que uma nova época, uma nova era. A implantação, desde que considerada a cidade como a incubadora de da cidadania, a transferência do poder para o cidadão, que é quem proclama a República. Então, nós deixamos isso de maneira bem clara. É preciso que nós construamos o software de uma economia de mercado.
Muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Feliz Natal. Feliz Natal para você e agradeço sempre a sua colaboração, Roberto. Sempre oportuna. Obrigado. Muito obrigado.